instituição da lei. E lá, com relação à lei, nós temos em Hebreus uma interpretação da lei. Se nós lermos com atenção, ele está trabalhando com a interpretação da lei, com a aplicação da lei, com o conceito da lei, com aquilo que é o alvo da lei. E nós não poderíamos ter um conhecimento maior se não fosse pelo livro de Hebreus. Por quê? Porque ele se dirige a um povo redimido. Porque o fim da lei é Cristo. Ele não está falando de pessoas condenadas pela lei, mas resgatadas, que estão fora dela, foram trazidos para fora da lei. Estamos em Cristo. Por isso lá em Hebreus capítulo 3, estão chamados santos irmãos. Então, o livro de Hebreus é direcionado ao povo de Deus. Ele não está explorando então a saída do Egito, mas sim a introdução israelita na terra prometida. E tudo à luz de Cristo. A viagem, o tabernáculo, a terra prometida, como que eles deveriam ter procedido e como aconteceu. A proposição da carta é: Jesus é o verdadeiro Deus, por isso é superior. É superior aos anjos, é superior a Moisés e é superior a Arão, o sumo sacerdote. Então, o povo hebreu, diante do início do cristianismo e de todas as pressões que acompanhavam essa nova fé, eles estavam sendo tentados a regredir ao judaísmo. Essa era a questão que estava em jogo no livro de Hebreus. Por quê? Era a religião de seus pais. Há quantas eras? Quantos milhares de anos? Era a religião de seus pais. E tinha também o problema do esplendor das cerimônias do templo. Toda aquela pompa, todo aquele ritual que trazia um visual aos olhos, a sensação, a emoção, não ocorria no cristianismo. Porque os cultos eram de casa em casa, cultos singelos, simples, sem toda aquela pompa. E também a pressão dos parentes, para que eles não se tornassem crentes, a pressão dos amigos, a pressão dos patrícios, fora a liberdade do culto que era dado pelo Império Romano ao judaísmo. Então eles estavam sendo tentados a regredir na fé. Muito bem, Hebreus. Aqui está o aspecto, gente. O objetivo primordial do livro de Hebreus é levar os homens à presença de Deus. Esse é o nosso alvo. Sermos levados à presença de Deus pelo discernimento, pelo conhecimento da palavra de Deus no livro de Hebreus. E devemos permanecer na presença do Senhor em santidade, que é uma experiência pessoal de cada um de nós e espiritual, com a pessoa e a obra de Cristo. É importante nós discernirmos essa questão. No primeiro estudo que nós fizemos, todos nós, muitas vezes na casa, aquele primeiro estudo de evangelismo, nós vemos que o pecado da incredulidade deve ser correspondido à fé, a crer. Crer no quê? Na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. E esse livro nos conduz a esta experiência. Esta experiência de redenção no relacionamento com Cristo tem vários aspectos de advertência nessa carta, com uma escala gradualmente descendente. Por isso que eu fiz uma escadinha. É gradualmente descendente.
para baixo, coração endurecido. Terceiro passo, incredulidade. Começa a se tornar incrédulo. Quarto passo, indiferença com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração, com os irmãos, com a igreja, indiferença. Quinto passo, para baixo, indolência. Perde a vontade, não tem motivação, não quer saber. Sexto passo, pecado voluntário. Começa a se envolver com o pecado sabendo que está pecando. Sétimo passo e último, apostasia, desvio da fé. São essas as advertências que tem no livro de Hebreus. E nós precisamos estar conectados à pessoa e à obra de Cristo, num relacionamento íntimo com o Senhor, para que não possamos entrar nessa escala descendente. Para isso, nós precisamos, no livro de Hebreus, explorar os mistérios da graça de Cristo. Lembrando que existem duas dádivas da graça: o Filho e o Espírito Santo. Quando nós cremos, nós recebemos a graça de Cristo e a presença de Cristo em nós pelo Espírito Santo. Um favor imerecido, uma graça. E isso é o suficiente para nos conduzirmos em santidade. Os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, demonstram que Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Lembra que eu falei que Hebreus trabalha muito da questão da aplicação da lei. E em seu lugar introduziu uma nova aliança, ou seja, no lugar da lei, porque o fim da lei é Cristo, ele introduziu uma nova aliança espiritual da graça. O capítulo 1, ele vai apresentar o Senhor Jesus como Deus homem, tratando a sua divindade. Ele é Deus. E o capítulo 2, sua humanidade e humilhação. Hoje nós vamos trabalhar o versículo 1 e 2, e assim mesmo o versículo 2 parte dele. Porque o ensinamento que nós temos aqui, ele é altamente complexo. Para aqueles que estão fazendo o curso de hermenêutica, nós estamos vendo as regras principais. E hoje, observe, nós vamos estar trabalhando os vocábulos no grego, para nós alcançarmos o sentido mais profundo do ensinamento do livro de Hebreus. Para isso, não dá para a gente correr os versículos atropeladamente. Nós temos que nos deter e vagarosamente, olhando palavra por palavra, para buscarmos o ensino maior, mais profundo daquele texto. Muito bem. Versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, aqui estou usando uma versão da corrigida, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos repetir. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos compreender o sentido desse ensinamento baseado mais no texto grego. Primeiro aspecto, Deus falou. Deus falou, mediante sua palavra em santidade e amor. Da mesma maneira como as palavras de alguém revelam o seu interior,
pecado. E aqui ele adverte quanto a essa sequência de pecados. Em amor, que sempre atrai a si o pecador. Ele não só repele o pecado, mas ele atrai a si o pecador. Isto declara que a revelação de Deus pela palavra foi dada em estágios sucessivos. Como assim? Por intermédio de profetas e mediante o Filho. Por intermédio de profetas, primeiro estágio. Segundo estágio, mediante o Filho, Jesus. Vamos compreender um pouquinho melhor isso. Havendo falado, nós temos que verificar aqui a conjugação desse verbo. Este verbo está no particípio, num tempo chamado auristo, que eu não sei bem o que é, mas está no particípio. Isso quer dizer o quê? Resume em um único ato todas as revelações anteriores. Havendo Deus antigamente falado, tá? Havendo falado, o particípio está indicando que nesse único ato, todas as revelações anteriores estão concisas aí. Vamos entender melhor. Num único ato, resume no único ato todas as revelações anteriores. Ele nos falou como? Muitas vezes. Ou seja, desde Moisés até Malaquias. Pela palavra. Desde a Torá, do Pentateuco, até Malaquias. Muitas vezes. Por que isso? Como preparatório da revelação perfeita. Cristo. Meus irmãos, nós temos que compreender que o Antigo Testamento está lançando luzes para Cristo. Toda a expectativa deve ser Cristo. Todo o alvo é Cristo. Toda a resposta está em Cristo. Então aqui, Cristo é a revelação perfeita no Evangelho de Deus. A revelação em uma só pessoa, o Filho. Gente, isso significa que o ápice do Evangelho é Cristo. Tudo apontava para Cristo. O livro de Hebreus vai mostrar isso, tudo apontando para Cristo. Porque Cristo é superior. Porque o cristianismo é superior ao judaísmo. E de muitas maneiras. Muitas maneiras. Essas muitas maneiras foram como? Visões, sonhos, vozes, Urim, Tumim e os profetas. Fez-nos agora uma revelação pelo seu Filho. Tudo aquilo que era o alvo aconteceu. Jesus nasceu. O descendente da mulher nasceu. O Filho do homem nasceu. Completando toda a revelação que pretendia fazer. Sob uma nova dispensação. A dispensação da igreja. Pelo seu Filho, naquela única geração. Isso é importante, gente. Naquela única geração. Isso significa que tudo se completou naquela geração de Cristo. Em Cristo e por aqueles a quem Ele comissionou especialmente, os apóstolos. Tudo se revelou e se encerrou e se completou ali, estabeleceu o cânon, a sua palavra, e acabou ali. Isso traz implicações que desautorizam qualquer outra revelação que não esta que se completou em Cristo. Ele é o clímax. Está tudo estabelecido, está tudo concretizado.
falou-nos, havendo falado, olha, particípio, falou-nos pelo Filho. Aqui já é o tempo indicativo. Isso significa o quê? Reúne em uma só palavra a revelação pelo Filho. E isso foi como? Antigamente e nesses últimos dias. Isso está demonstrando que está denotando dois períodos, o antigamente e nesses últimos dias. Estão compreendendo isso? Muito bem. Esse antigamente, o termo utilizado aqui no grego, ele não significa apenas anteriormente. Não é só isso que significa. Mas descreve algo completado no passado. Ou seja, aquelas revelações não continuam até o tempo presente. Já foi revelado. Cristo foi revelado. Tudo se consumou. Encerrou. Nestes últimos dias. Nesses últimos dias é uma designação técnica, é uma designação profética, é um termo que estabelece algo profético pela palavra. Dirigido para o quê? Para o tempo do Messias, para o tempo do seu reinado. E quando nós falamos de profecias, nós temos que compreender como elas são reveladas. As profecias do Antigo Testamento, elas apresentam um intervalo entre os dois adventos e se perdem de vista uma da outra. O primeiro advento, o descendente da mulher nasceu. O segundo advento, o reino será estabelecido. Quando Jesus nasceu, o reino foi inaugurado. Quando Jesus voltar, será estabelecido. Este período entre o primeiro advento e o segundo advento é a presente era na qual nós nos encontramos. Então esse texto, ele é super atual, porque está falando com cada um de nós. Com cada um de nós. Esse aspecto de ter um intervalo entre os adventos, observe. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso aconteceu? Aconteceu. O governo está sobre seus ombros. Ainda não aconteceu. Mas está no mesmo versículo. As coisas são apresentadas, mas existe um intervalo de cumprimento entre uma coisa e outra. O governo está sobre seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nas Escrituras do Antigo Testamento, Jesus é apresentado como o cordeiro e como o leão. Interessante que os próprios judeus não puderam compreender essas duas figuras de discernimento. Eles criaram uma expectativa muito forte do leão e não compreenderam o cordeiro. Quando esperavam um rei para estabelecer o reino no Império Romano, apresenta-se o servo, humilde, montado num jumentinho, que é humilhado por amor a nós, para pagar o preço dos nossos pecados. O plano de Deus, ele contemplava uma ação em dois momentos específicos, mas numa única declaração. Ou seja, os dias do Messias são considerados como uma manifestação única.
No mesmo versículo, ele apresenta, só que existe um intervalo dentro disso. Mesmo aqui, no texto que nós estamos vendo, nestes últimos dias, mesmo nesse texto aqui, tem um sentido de um período futuro. É um termo técnico. Embora o Messias já tivesse vindo, mas ainda não estabeleceu o reino. Vamos lembrar que nós temos que compreender as Escrituras diante da cultura judaica, o entendimento conforme a cultura deles. E os judeus dividiam o tempo em presente era e a era do porvir. É a divisão cultural deles. E é da maneira como nós devemos compreender as Escrituras. E quando nós chegamos nas Escrituras desta maneira, nós compreendemos o cumprimento de uma parte e a necessidade do cumprimento da outra. Referindo-se ao reinado perfeito de Deus, como que os judeus pensavam? Desta maneira, referindo-se ao quê? Ao reinado perfeito de Deus, que comumente acreditava-se que a passagem de uma era para outra seria assinalada por dores de parto, provação e sofrimento. A tribulação, gente. A própria tribulação, ela se faz necessária diante da própria cultura judaica. Quando Deus revelou-nos desta maneira, Ele sabia que seu povo deveria compreender, porque estava falando da linguagem deles. E nós estamos compreendendo a partir da devida compreensão, numa análise da cultura, da história e do contexto, que nós vimos na aula da semana hermenêutica. Portanto, o conjunto dessas informações, que nós estamos todas elas aqui, o conjunto de tudo isso aqui, não significam tão somente que Deus falou nos tempos passados, mas que Deus é o mesmo agora e fala a cada um de nós. Tendo Deus falado, esta revelação anterior agora está completada em Cristo. Torna-se a preparação para a revelação posterior final. Compreende isso? Primeira vinda, segunda vinda, presente era e revelação do reino, revelação final. Deus falou. Deus falou. E a mensagem é para nós, para a presente era. Ele está falando com cada um de nós. Os seus planos devem ser cumpridos a partir de nós. Esse plano, esse projeto com tantos detalhes, é porque Deus tem controle absoluto. Então nós vemos assim seu governo de maneira geral e global, e também um aspecto pessoal. Ele está nos falando. Está falando comigo, está falando com você. Então, quando nós chegamos em Hebreus, nós temos que perceber isto. O que Deus está falando comigo nesses últimos dias? Nesses últimos dias, a palavra é tão verdadeira como foi lá pelos profetas e pelos apóstolos. Tão verdadeira quanto. E aqui demonstra o quê? A complacência maravilhosa que teve o infinito Deus para conosco. Esse termo complacência, eu gosto desse termo, porque mostra esse aspecto do relacionamento pessoal com Ele. Complacência, vem de complacenta, algo chegado, assim como a mãe do filho que está sendo gerado no seu útero. É esse o nível de relacionamento que Ele deseja. E é esse nível de complacência que Ele derrama sobre nós, para que nós possamos desfrutar da infinitude de Deus para com cada um de nós. Então, quando nós estamos estudando Hebreus, nós temos que enxergar Deus falando comigo. A importância da minha vida em santidade, da experiência
que é o cenário que nós estamos vendo a cristandade. Não podemos estar nessa condição de caindo na fé. E a coisa começa com negligência. O primeiro passo para baixo é negligência. Meus irmãos, não existe uma situação estável para o crente. Porque Hebreus apresenta a fé como algo progressivo. E a fé sendo progressiva significa que hoje eu tenho que estar melhor com Deus do que ontem. E amanhã melhor com Deus do que hoje. Porque a fé é progressiva. E sem esta fé, não se pode crescer. Precisamos ter um caminhar, não para baixo, mas para o alto. As palavras, tá? Esta mensagem é para a nossa complacência. A palavra é a verdade. Sem a menor dúvida que a palavra é a verdade. Mas somente se torna espírito e vida para nós, em nós, quando a glória do revelador, que é o Senhor Jesus, irrompe além do véu na sua promessa. Lembra os textos que nós estudamos? Que existe um véu sobre a nação de Israel? E esse véu está sobre todo homem que não tem Jesus. Então, a palavra seria como que a chave de abertura desse véu. Mas somente quando o véu é aberto, esse irromper de Cristo diante de nós, é que nos faz convertidos, nascidos de novo, uma nova criatura. Daí sim as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Daí sim nós estamos diante do caminho, da verdade e da vida da pessoa do Senhor Jesus. Então, nós temos que nos achegar ao livro de Hebreus com essa intenção de coração e de alma, e podermos usufruir e trazer para nós tudo aquilo que leva os homens à presença de Deus, a permanecer na presença dele em santidade. Esse é o alvo do estudo de Hebreus. Ele não pode permanecer somente em palavra, embora a palavra seja verdade e seja poderosa, mas nós temos que permitir a ação de Deus em nós pela sua palavra, para podermos contemplar face a face. E a gente compreendendo o sentido de cada uma dessas palavras, o objetivo e o sentido final da revelação de Cristo, nós podemos compreender a importância disso, esse é o clímax, esse é o grande momento e que deve fazer diferença na minha vida e na sua vida. Amém por isso, irmãos? Amém.